O capítulo é o de número 4 e o versículo é o de número 1 a seguir. Glória a Deus. João, capítulo de número 4, verso de número 1 a seguir. O texto bíblico nos diz assim, os irmãos acharam, amém? E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas quem batizava eram os seus discípulos. Versículo 3, Jesus deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali na fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: ó glória, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E Jesus disse: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Então disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Amém. Glória a Deus. É um desafio abrir o texto em João capítulo 4 para pregar nesta noite, visto que o nosso coração ele já tem recebido dessa palavra logo de manhã, quando pela escola dominical ainda essa personagem era ministrada aos jovens, a vida desta personagem era ministrada aos jovens. Todavia, nesta noite, como o Senhor entende todas as coisas, Rodrigo, como o Senhor compreende todas as coisas, eu tenho a certeza absoluta de algo: o Senhor tem um endereço certo nesta noite. A Bíblia Sagrada, ao abrir aqui no texto de João, no livro de João, particularmente é diferente de todos os demais livros conhecidos como livros sinóticos, porque todos eles existe semelhança entre si. É bem verdade, com a diferenciação, Paulo Henrique, da maneira e da forma para quem era destinado estes livros, como por exemplo Mateus direcionando isso aos judeus, Marcos direcionando este livro, o livro que ele escreveu aos romanos, e Lucas escrevendo direcionado aos gregos, cada um dentro de uma estrutura literária, cada um dentro daquilo, dentro de uma perspectiva diferente, mas todos com a mesma intenção: falar, escrever e publicar acerca do Evangelho de Jesus Cristo, de tudo aquilo que Ele fez, realizou e ensinou
quando esteve por este mundo, pregando e falando sobre o reino e acerca do reino de Deus na terra. Não apenas falando sobre, mas trazendo consigo o reino de Deus. E eu acho interessante que, Cálita, a visão que João tem de todos os demais é diferenciada. Eu já disse isso e torno a repetir. Mateus, quando escreve o seu livro, ele inicia o livro, e nós vamos ver por todas as páginas do Evangelho de Mateus, que ele vai fazendo consecutivas citações do Antigo Testamento e das profecias, porque ao escrever ao judeu, um judeu deveria entender e compreender que Jesus, ele veio para os judeus, ele veio trazer salvação, mas que a sua vinda estava predita naquilo que os profetas profetizaram. Lucas vem apresentando Jesus como o Filho do Homem, pois ao falar aos gregos, os gregos tinham consigo um pensamento de um certo tipo de perfeição, porque os gregos naquele tempo priorizavam isso, priorizavam um pensamento perfeccionista de todas as coisas. Então lá vem Lucas escrevendo e mostrando que só existiu um homem, um Filho do Homem, que habitou entre nós, e uma humanidade perfeita, que habitou neste mundo como um homem por completo, assim como eu e assim como com você, presenciou as mesmas coisas, sentiu as mesmas coisas que eu e você, só que a diferença entre ele e nós, é que todos nós somos pecadores, transgredimos, desanimamos, frustramos-nos. Agora ele não, ele permaneceu perfeito, puro e santo. Quando Mateus vem apresentar Jesus como aquele que vem da linhagem de Davi, como rei dos judeus, ele começa a citar a sua genealogia no capítulo 1, para mostrar que Jesus realmente veio da descendência de Davi. Por isso ele seria o sucessor de um reinado entre os judeus, pois esta era a esperança do judeu daquele tempo, aprisionado pelo governo que imperava na época, que eram os romanos. Quando Lucas escreve, Lucas quer mostrar que Jesus, ele era um homem perfeito, mas ele era um homem em plena humanidade, e como sendo plenamente homem, plenamente assim como eu e você, ele mostra e começa a genealogia, pastor Samuel, de Jesus apresentando ele até Adão, para mostrar que assim como nós procedemos de Adão, Cristo também procedeu de Adão. Mas Marcos não cita genealogia nenhuma. Sim, por quê? Porque quando Marcos vai apresentar o ministério de Jesus, apresenta como servo sofredor, aquele que se abaixa e lava os pés dos discípulos. Isso era um serviço de um escravo, e um escravo não tem genealogia. É por isso que ele não coloca a genealogia de Jesus, porque a maneira como ele está apresentando Jesus é de uma outra forma, para um outro tipo de cultura, para um outro tipo de pessoas. Agora é diferente de todos, tanto de Mateus como de Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos. Vem agora o evangelho de João. Mas Jerusa, se Mateus conseguiu enxergar Jesus a partir de Davi, se Lucas conseguiu enxergar Jesus a partir de Adão, João inicia o seu livro dizendo assim, Paulo Henrique: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Antes que existia dia, o Senhor já era. Antes que Abraão existisse, o Eterno já se assentava sobre um alto e sublime trono no tempo da eternidade. Antes que os anjos fossem criados, antes que as criaturas visíveis e invisíveis, antes que os anjos, principados e potestades fossem criadas, antes que houvesse qualquer tipo de rebelião no céu, conforme Ezequiel capítulo 18 e Isaías capítulo 14, antes que houvesse qualquer tipo de criação, tanto visível como invisível, o Eterno já estava habitando lá em cima. A Santíssima Trindade já se comunicava entre si, e o Filho de Deus lá estava. Antes que a luz brilhasse nesse mundo, o nosso Deus já subsistia para todo sempre. É João que diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu já abro um parênteses aqui, porque é interessante saber que Jesus é o princípio e o fim.
Então a gente se encontra com ele no princípio, ou então a gente será obrigado a se encontrar com ele no fim. Mas eu acho interessante que João ele faz essa apresentação. E João, o evangelho de João é diferente de todos os demais. Porque o evangelho de João, ele tem algumas particularidades, e ele vai apresentar alguns relatos que nenhum outro apresenta. Existe uma relação muito grande. Quando João vai escrever o seu livro, existe uma relação muito grande. Ele faz uma conexão com um dos elementos chamado água. Olha para cá, por gentileza. João ele faz uma relação com o ministério de Jesus e a água, porque a água para um judeu é símbolo de purificação, é símbolo de pureza. Se olhar para o capítulo de número 1, vocês vão encontrar Jesus saindo das águas do batismo. Se olhar para o capítulo de número 2, vocês vão ver Jesus transformando a água em vinho. Se vocês olharem para o capítulo de número 3, vocês vão ver Jesus dizendo para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Vocês vão olhar para o capítulo número 4 e vão ver Jesus dizendo: aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Se olhar para o capítulo de número 5, vão ver Jesus indo ao tanque de Betesda, e ali o anjo movimentando as águas, que operaria milagres. Se vocês olharem no capítulo de número 6, a Bíblia diz que Jesus ele está andando sobre as águas do mar. Se olhar para o capítulo de número 7, nós vamos ver Jesus na festa do tabernáculo, abrindo os braços e de maneira muito elegante, dizendo a todos que ali estavam: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque eu tenho água para dar para vocês. Existe uma relação com o ministério de Jesus que João ele faz questão de conectar, que é a água e o ministério de Jesus. Porque se água era um elemento que simbolicamente representa claramente, tanto na visão de um judeu como na visão simbólica da Bíblia, como a pureza, algo que purifica, algo que lava. O ministério de Jesus também veio para isso, veio para pegar quem é sujo e lavar pelo poder da água, que é a palavra de Deus. Agora perceba, porque agora eu começo a pregar. João ele tem uma estrutura diferenciada. No capítulo de número 3, eu acho lindo isso aqui, gente. No capítulo de número 3, eu tenho um doutor da lei procurando Jesus de noite. No capítulo de número 4, pastor, eu tenho uma prostituta sendo procurada por Jesus ao meio-dia. Eu não entendi, eu vou repetir. Pablo, olha para cá. Quando eu olho para o capítulo de número 3, eu vejo claramente no texto bíblico Jesus sendo buscado por um fariseu à noite. No capítulo de número 4, eu tenho uma prostituta sendo procurada por Jesus ao meio-dia. Quando dá a abertura, e isso aqui demoraríamos tempos para tentar analisar a estrutura com que João vai escrevendo essas coisas, mas quando chega no capítulo 4, que é o texto que eu quero pregar aqui nesta noite, e trazer a palavra para o coração de alguém, e eu digo aqui com toda certeza, porque o Espírito Santo já falou aqui, que nesta noite existem vidas que foram trazidas pelo Espírito Santo para dentro desta casa, para ouvir o que eu vou pregar aqui nesta noite. Eu vou falar aquilo que o Senhor me mandou falar. Quantos vieram ouvir a voz de Deus aqui nesta noite? Então segura nessa cadeira, porque Jesus vai falar. Quando eu olho para João capítulo de número 4, eu vejo iniciando-se mais um período em que Jesus está pregando e Jesus está falando sobre o reino. Jesus constantemente, como um pregador itinerante, está pregando a palavra, está passando pelos territórios, e aonde Jesus passa, alguma coisa acontece. Irmão Querelli, Jesus entrou em Decápolis, Jesus entrou em Gadara, Jesus entrou em Cafarnaum, Jesus entrou na Galileia, Jesus entrou em Nazaré, Jesus entrou em Generé. Jesus aonde ele entrou em Naim, aonde Jesus entrou, alguma coisa aconteceu.
No capítulo 4, alguma coisa vai acontecer. E Jesus agora não está entrando em Cafarnaum. Jesus não está entrando em algum ambiente da Judéia. Jesus está entrando dentro de Samaria. E você sabe muito bem que os judeus e os samaritanos havia uma discordância religiosa, cultural, social, que na verdade precisaria de uma aula de escola dominical para ser ensinado sobre essas coisas. Mas dentro de todo esse ambiente social, cultural, religioso, pela qual havia uma divergência tal entre eles, pela qual nem sequer se comunicavam. Se passassem na rua, um virava o rosto para o outro, passavam de longe, passava de largo. Mas a Bíblia diz que Jesus, cansado pelo caminho, ele resolveu entrar em Samaria e se assentar à beira de uma fonte em Sicar. Jesus, ele está sentado. Mas por que isso aconteceu? Aconteceu porque no capítulo 4, verso de número 1, a Bíblia diz que Jesus, ele entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais do que João. Quem analisa o ministério de João, pastor Samuel, sabe que João, ele quebrou todo o poder religioso do seu tempo, conseguiu desconstruir a eloquência, a oratória, a persuasão de todos os demais sacerdotes depravados que havia em Jerusalém, e carregou para o calor do deserto multidões e multidões que se agregavam a ele para ouvir mensagens que não era carro, não era casa, não era chave, mas mensagens que era: arrependei-vos, raça de víboras, porque o machado está posto à raiz das árvores. Mensagens duras, mensagens confrontadoras. João, ele arrastou multidões. Mas quando Jesus começa o seu ministério, as multidões começam a se agregar a Cristo, porque o que João veio fazer não foi trazer o holofote para si, foi apenas preparar o caminho para o Messias. A multidão parou de andar atrás de João e começou agora uma multidão muito grande a andar atrás de Jesus. Os fariseus começaram a querer colocar contenda entre os grupos, e começou um a se comunicar ao outro: Jesus está batizando mais do que João. Será que Jesus está ficando mais poderoso, mais forte do que João? Mas Creuza, e Jesus, ele é diferente dos homens do século 21. Os homens do século 21, quando vê um holofote, corre para ele. Jesus, quando via um holofote, corria dele, porque Jesus sabia que todo holofote que é colocado pelo homem pode conduzir o homem às mais profundezas, ao mais profundo abismo do fracasso. Porque a glória nunca vai ser do homem, a glória sempre será do Senhor, que habita no eternos céus de glória. Quando Jesus entendeu, pastor Luiz Cláudio, quando Jesus entendeu que os fariseus estavam ali, Jesus, ele sai da Judéia e vai para Galiléia. Por quê? Porque Jesus entendia algo que muita gente no século 21 não consegue entender. Reino de Deus nunca foi partidarismo. Reino de Deus, ele nunca foi dividido entre si mesmo. Já foi lido aqui nesta noite. O Carlos leu até o versículo, só faltou ler o versículo da frente. Porque quando questionaram Jesus, Jesus disse para eles claramente: um reino dividido contra si mesmo, ele não pode subsistir. Quando Jesus começou a ver que eles começaram a dizer: não, Jesus está batizando mais do que João, Jesus está ficando mais poderoso do que João, Jesus, sai dali, porque reino de Deus jamais foi um movimento partidário. O movimento do reino de Deus jamais quis trazer para o homem glória nenhuma. O reino de Deus, sabe o que é? O reino de Deus é uma igreja unificada, que marcha sob a largura da terra, pregando o poder do evangelho, o poder que transforma, que muda, que restaura, que renova, que muda o coração dos seres humanos. Este é o poder do evangelho. E as portas do inferno, já foi dito aqui nesta noite, não pode prevalecer contra ela. E às vezes nós interpretamos errado isso, porque quando diz que as portas do inferno não pode prevalecer contra ela, eu pergunto: porta é instrumento de ataque ou instrumento de defesa? Porta é instrumento de ataque ou instrumento de defesa?
nunca foi instrumento de ataque. Então quando Jesus disse, esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, sabe o que Jesus estava dizendo? Não é o inferno vindo contra a igreja, é a igreja indo contra o inferno. E quando a igreja começa a marchar por estas ruas, cantos, becos, valados, pregando o evangelho da transformação, o diabo ele tem dois caminhos: ou ele sai da frente, ou a igreja passa por cima. O diabo tem dois caminhos: ou ele bate em retirada, ou a igreja avança por cima do inferno, porque as portas de defesa do inferno não podem prevalecer contra uma igreja que mantém o poder do evangelho nas mãos, que mantém o poder do evangelho na sua vida. Paulo ele disse de maneira muito categórica na sua segunda carta aos Coríntios, quando ele disse, as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são espirituais, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Tem alguém comigo que acredita nesta noite, que você está armado nesta noite? Então levante uma das suas mãos. Se você não crê, fica a mão baixada. Se você crê, levante uma das suas mãos, porque eu vou profetizar nesta noite. O Espírito do Senhor me trouxe aqui para transmitir uma palavra profética. Eu profetizo nesta noite, quando saíres destas portas para fora, quando entrares na tua casa, quando passares pelas ruas, o Satanás vai ter que sumir da tua frente, ou ele sai ou tu passará por cima. Quando as tuas mãos forem estendidas, assim diz o Senhor nesta noite, os demônios serão expulsos, as enfermidades serão expulsos. Por quê? Porque quem está falando isso é o Juan? Não, porque a palavra do Senhor diz, em meu nome curarão os enfermos, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nos escorpiões, pisarão nos escorpiões e pegarão nas serpentes, e se beber coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Essa autoridade está sobre você, essa autoridade está sobre a sua casa, essa autoridade está sobre a sua vida. O diabo fica furioso quando eu prego essas coisas, porque o diabo sabe que se a igreja se levantar, é o que o Paulo Henrique falou hoje, é muita águia achando que é galinha, por isso que não voa, foi domesticado no ambiente que não sabe a autoridade que tem. Você não é qualquer um, sabe quem você é? Você é filho do Eterno, você é filho de Deus. Quando você passar, o diabo tem que bater continência e entender que quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, e quem te chamou para a obra foi Deus. A obra missionária precisa de homens cheios de autoridade. Porque não adianta engravatadinho, andar pela rua, não adianta colocar a Bíblia debaixo do braço, colocar uma gravatinha e falar, se intitular, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou isso, eu sou aquilo. Não adianta. Para fazer a obra de Deus precisa de fogo do Espírito, para fazer a obra de Deus precisa de graça de Deus, para fazer a obra precisa ser ungido, precisa ser escolhido, precisa ter vocação, precisa ter o céu aberto sobre a vida, precisa ter comunhão com o Pai. E como é que faz isso? No meio de uma geração que aprendeu a viver de memes. E como é que faz isso no meio de uma geração que aprendeu a viver de entretenimento, aprendeu a viver de teatros, aprendeu a viver de fumaça, aprendeu a viver de musiquinhas triunfalistas? Como é que a gente vive no meio desse? Simples. Quando dobrarmos os joelhos, e assim como a igreja de Atos 2 começarmos a clamar, Senhor, eu não saio deste cenáculo enquanto teu Espírito não descer aqui. Eu não saio deste cenáculo enquanto teu Espírito não descer aqui. É promessa, então eu quero. É promessa, então eu quero. Tem alguém que está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Eu estou dizendo que é promessa, e promessa está na Bíblia. Sabe aonde está? Joel capítulo 2 verso 28 diz: e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos mancebos terão visões. Olha aqui, Atos capítulo de número 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram por
eles vistas línguas que foram descendo. Sabe o que aconteceu? Eles saíram dali. Bitínia foi tomada pela glória de Deus. Galácia foi tomada pela glória de Deus. Toda a Ásia ouviu a palavra do Senhor. Olha para mim, porque eu estou falando aqui debaixo da autoridade do nome do Senhor. Derbe, Listra, Icônio, Galácia, Éfeso, Roma, todos os lugares se ouviu falar do evangelho, porque aonde a igreja chegava, a igreja não chegava com sublimidade de palavra, de persuasão ou de sabedoria humana. Aonde a igreja chegava, ela não chegava com filosofias medíocres de Aristóteles, de Platão ou dos pré-socráticos. Aonde a igreja chegava, ela pregava a cruz do nosso Salvador, o poder do evangelho que transforma, o poder do Calvário que transforma, o poder do sangue de Jesus Cristo que lava a alma do homem pecador. Labai de candaravasu e me camanara soremea. Ripiquiosek minacanja nerrácia. Uripoiasek me conererassorea. Arabai achecanarasaia. O batismo com o Espírito Santo vai voltar para as nossas igrejas de novo, porque o Senhor está levantando uma geração por aí. Eu vou falar aqui, pastor, glória a Jesus, eu vou falar algo aqui debaixo de muito temor, mas debaixo de uma palavra profética. Essa mulher que eu estou pregando aqui nesta noite, sobre a mulher samaritana, o Senhor usou, sabe quem? Uma prostituta, dentro de alguns momentos, e isso não foi questão de anos, foi questão de alguns momentos, já transformou ela numa missionária, que evangelizou uma cidade inteira. Eu tenho uma palavra aqui de arrepiar o cangote de todos aqueles da geração passada que colocou a Biblinha debaixo do braço e achou que tem a razão de tudo. Olha para mim, ou a gente abaixa a crina, ou o Senhor vai começar a levantar gente que a gente nunca imaginou, e vai começar a tomar jovem pela mão, e vai começar a dizer assim: ó, eu vou usar para abalar Cunha, eu vou usar para abalar São Paulo, eu vou usar para abalar o Brasil, eu vou usar para abalar o mundo. E sabe o que vai acontecer? O Senhor vai levantar uma geração, não Ofni, não Finéias. Geração Ofni e Finéias é geração que se prostitui na porta do templo. Geração Eli, sabe qual é? É geração que simplesmente é robusta, é gorda, é bela, é estética, tem poder, tem riqueza, mas é omissa. Agora, quando morrer Eli, quando morrer Ofni e Finéias, o Senhor vai olhar, sabe para quem? É para o jovem Samuel, o menino que ministra no templo, e vai dizer: é você que eu quero levantar, é você que eu quero levantar, é você que eu quero usar, é você que eu quero levar. Rapacanaramaia. Eu estou debaixo da autoridade de Deus aqui para dizer: jovens, levanta a mão, porque eu vou profetizar. Aonde vocês entrar, sai da frente, Satanás, porque Deus vai usar vocês, Deus vai usar vocês, Deus vai usar vocês. Rabaia Shekamanaraia Repacandiorema Calavassorea. Um dia um obreiro, já até saí da mensagem, mas um dia um obreiro velho olhou para mim e disse: você tem que ir com mais calma. Um dia, pastor, um obreiro mais velho olhou para mim e disse: tem que ir com mais calma, você ainda é muito menino. Esse negócio de chegar na igreja, dobrar o joelho e ficar gritando para Deus te usar, você tem que ser um obreiro mais comportado, mas ali a gente tem nossos comportamentos, tem que sentar, tem que ficar quietinho. E eu não sei fazer isso, pastor, eu confesso, se a glória de Deus me tocar, eu pulo, saio correndo, caio para o chão, e ninguém tem nada a ver com isso. O Senhor me fez assim, com temperamento explosivo. Se o Senhor ministrar meu coração, eu pulo, eu grito e eu danço como Davi dançou mesmo, porque a glória, quem me chamou foi o Senhor, quem me escolheu foi o Eterno. Eu estou dizendo para a minha nova geração, para a minha geração que vem surgindo: ei, o Senhor quer nos usar, sabe para quê? Porque tem muitos samaritanos por aí esperando ouvir uma palavra sua. Tem muitos samaritanos por aí que estão nas profundezas de um espírito de morte, que quer os conduzir para a morte. Shekalamanaravassúria. Qual é o seu nome, jovem? Ramai de Calassoremaia. Qual é o seu nome?
Sim, qual é o seu nome? Qual é o nome? Ilana. Ilana, Shekanara Soremaia. Sabe quem te trouxe aqui? Foi o Eterno. Fica de pé, por favor. Ramajoeka Surimikaya. Rapoinki Chuineka Soremaia. Eu repreendo o espírito da morte que tentou ceifar a tua vida. Shekimanduika Suimikamanaya. O meu corpo está arrepiado. Eu sei no Deus pela qual eu tenho crido, e sei no Deus pela qual eu prego nessa Renjonea Selminikai. Assim diz o Senhor, Ele te trouxe aqui para dizer uma coisa para a tua vida simples. O Senhor Jesus te ama, Ele cuida da sua vida. Alguém dá um abraço nela ali, por gentileza. O Senhor está curando o seu coração. O Senhor está curando o teu coração nesta noite. Eu não sei as mágoas que ficaram aí dentro, mas o Senhor me traz aqui nesta noite para dizer: uma obra Ele começa hoje de purificação. Uma obra Ele começa hoje. Olha Ele tocando em você agora. O Espírito do Senhor toca em você, né, Ramanaya? Rai Jone Kalava Soremakandoribia Soremaya. Glória a Deus, glória a Deus. O Espírito do Senhor está aqui nessa noite no nosso meio. Pastor, existe uma frase, para quem estuda psicologia sabe disso. Existe uma frase muito fundamental, muito básica na matéria da psicologia, que diz da seguinte maneira: por trás de alguém que fere, sempre existe alguém ferido. Jesus, Ele está lidando com um povo. Olha para mim, por favor. Jesus está lidando com um povo, Ana Paula, que não se fala mais com o outro. Jesus é judeu, aquela mulher samaritana não se comunicam. Jesus, Ele revela algumas coisas da vida daquela mulher, particularidades que só ela sabia. Porque Jesus disse: vai lá, chama o teu marido. Ela olhou para Jesus e disse o seguinte, pastor. Ela disse o seguinte para Jesus: eu não tenho marido. Jesus disse: é bem verdade que você disse, que já tivesse 5 que tens, agora não é teu. Ela não se prostituiu com esses 5 maridos que cita a Bíblia, não. Isso não existe. Existia no tempo dos judeus aquilo que nós chamamos de lei do levirato. Quando uma mulher se casava, pastor, quando a mulher se casava com um rapaz, e o rapaz morria e não lhe gerava filhos, na lei era necessário que o irmão do rapaz se casasse com aquela mulher e gerasse filhos para o seu irmão. Isso é bem claro em Gênesis capítulo 38, com Judá e Tamar. Quando você quiser ler na sua casa, leia. Essa mulher teve 5 maridos, diz a Bíblia, maridos. Só que agora ela tinha, não era dela. Sabe o que significa isso? Pastor Luiz Cláudio, ela teve 5 maridos, e os 5 morreram, e a mulher não teve filho com nenhum. Dentro da lei judaica, qualquer um que olhasse diria para aquela mulher: é uma amaldiçoada. Como é que pode ter 5 maridos e não ter filho com nenhum? É amaldiçoada, rejeitada, separada de todos. Quando chegou no 5º, que ela viu que não tinha mais jeito, a sociedade olhava e dizia: é maldita. Ela falou: vou chutar a vida para lá. E se tornou uma prostituta, porque ela se relacionava agora com alguém que não era dela. Por quê? Porque desgastes da vida levou ela a uma decepção tão profunda, e carregou e puxou como uma âncora muito pesada, conduziu ela para o abismo mais profundo de trevas. E quem sabe o diabo dizia no coração de uma mulher como essa: não tem jeito para você, acabou, você é rejeitada por todas. A rejeição era tão grande, pastor, que as mulheres iam ao poço buscar água às 9 horas da manhã. A Bíblia diz que ela foi buscar água à hora sexta, que era exatamente ao meio-dia. Olha para cá, ao meio-dia.
Sabe por quê? Porque ela sabia que ela se fosse 9 horas lá ia encontrar muita gente, e ela queria estar sozinha. Alguém que queria andar isolado, alguém que não queria companhia. Por quê? Porque todos os que olhavam para ela, olhavam com um olhar de julgamento, diziam: é maldita, é alguém perdido, é alguém separado, é alguém isolado, é alguém esquisito. Imagine o estado dessa alma, uma mulher que foi tocada por outros homens, e uma mulher que sofria traumas dentro de si. Ela se tornou violenta, ela colocou um escudo pelo lado de fora, emocional, um escudo emocional pelo lado de fora, tão grande, pastor, um escudo que logo que alguém falava com ela, isso aqui, basta fazermos uma análise psicológica, da maneira como ela se expressa em suas palavras, em seu comportamento, e a gente vai ver, a maneira como ela se comporta com Jesus, eram feridas interiores, que não estavam curadas, porque quando Jesus disse para elas, Jesus só disse: dai-me de beber. A gente não nega de beber nem para um cachorro. Se vê um cachorro com sede, você vai lá e dá água para o cachorro. Jesus disse apenas para ela: dai-me de beber. Ela olhou para Jesus: como você, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela reagiu rápido. As palavras estavam na ponta da língua para reagir contra, para trazer o seu contra-ataque. Jesus olhou para ela e disse: calma, calma, você não sabe quem fala contigo. Se você soubesse quem é que fala contigo, tu lhe pedirias água, e quem bebe dessa água nunca mais tem sede. Irmã Creuza, ela tentou a vida por diversas vezes, ela tentou saciar aqueles problemas que havia dentro do coração dela de várias maneiras. Ela teve 5 maridos, queria talvez com sonhos de ter filhos, mas irmã Jerusa, ela não teve. Ou seja, ela procurou uma forma de ser completa, de ser plena, mas não conseguiu encontrar isso em nenhum dos 5 maridos. Quando ela viu que estava vazia, quando ela viu que ela era rejeitada, isolada, sabe o que ela fez? Ela recorreu à promiscuidade, e foi aquele sentimento de decepção que carregou ela para a profundeza das trevas. Decepções, feridas aqui dentro, conduziu ela para lugares que nem ela mesma estava tendo conta de onde estava caminhando. E Jesus olhou para ela e disse o seguinte: segura. Jesus olhou para ela e disse da seguinte maneira, quem me ouve diga amém. Jesus olhou para ela e disse o seguinte da seguinte maneira: dai-me de beber. Jesus, pastor, eu acho interessante que ele não chegou diante da mulher, abriu a lei judaica, os pergaminhos, e começou a recitar para ela: olha aqui, mulher, você tem que saber disso, tem que saber daquilo, tem que saber disso, isso aqui é a justiça de Deus, isso aqui, ó, eu estou conversando com uma prostituta, então é melhor você saber, promiscuidade vai para o inferno, lascívia, sensualidade, vai tudo para o inferno. Que tem muita gente que faz isso. Eu peguei um pedacinho só da sua aula hoje, pastor, mas parece que o Senhor falava sobre Jó, que Bildade priorizava, pautava muito a justiça de Deus, mas esqueceu da misericórdia de Deus. Eliú, e tem muita gente que é isso. A gente olha para o ser humano e a gente não vê ele como um ser humano igual nós, fadado ao pecado, fadado ao fracasso. A gente olha para os outros e sabe o que a gente vê? Alguém que é pecador, é sujo, e a gente logo já vai aqui, ó, já com a lei aberta. É prostituição, é pecado, vai para o inferno, vai ser condenado. E não é assim. E não é assim. Eu vou repetir mais uma vez para você entender. Não é assim. Não é chegar, bater o martelo e dizer: você está condenado, como fizeram para um amigo meu. Filhos do diabo chegaram para um amigo meu e disseram: você está condenado, não precisa de mais jeito. Eu olhei para ele esses tempos atrás e disse para ele: fica tranquilo, meu filho, o sangue de Jesus sempre vai ser maior do que o meu e o seu pecado. Sabe o que acontece? A mulher, eu vou encerrar aqui agora. Jesus disse para ela: dai-me de beber. Macileia, quando Jesus disse para ela: dai-me de beber, Jesus simplesmente estava abrindo aquilo que nós chamamos de um diálogo, uma conversa.
É Jesus aprendendo a entrar no mundo dos outros, entrar no mundo alheio, saber entender as fraquezas, criar um vínculo, pastor, para entender, por que esta pessoa está nesse nível? Será que ela está ali porque ela quer? Um dia, eu entrei dentro de uma biqueira, arranquei um jovem de lá de dentro, que era desviado, e eu disse: você é meu amigo, eu já te vi na igreja um dia, é inaceitável, eu te ver dentro da biqueira, entrei lá dentro, peguei ele para a mão, arranquei para fora, e disse: Jesus, ele ama a sua vida, rapaz. Ele olhou para mim e disse: você acha mesmo? E o olhar dele, lá, e de Omenel, Raçoemicaia, lacrimejou, e ele me disse da seguinte maneira: você acha mesmo que eu quero estar aqui? Existe algo mais forte que me prende. Quando eu tento sair daqui, as amizades vêm, tantas coisas vêm, me amarram, e quando eu vejo, eu estou aqui de novo amarrado. Todos, olha isso aqui porque está me arrepiando. Todos, pastor, todos os imperadores deste mundo, sempre. Antes eu vou dizer uma coisa. Sabe o que está faltando para nós? Olha para mim. Sabe o que está faltando para nós? Deixarmos de ficar presos dentro de uma bolha de endeusamento, nos endeusarmos em uma justiça própria e dizermos: é isso, é aquilo, se não é isso, não é aquilo, é para o inferno, acabou, já era, não tem esperança. Não, não, o nosso Cristo não fez isso. Todos os imperadores de todos os tempos, pastor, todos quiseram ser Deus. Todos, Nero, Juliano, Diocleciano, todos, leia a história, todos, eles queriam ser venerados como Deus. Herodes gostou quando o povo disse da seguinte maneira: isso aí não é voz de homem, isso aí é voz de Deus. Todos desejam ardentemente ser Deus, mas o verdadeiro Deus desejou ardentemente ser homem. Quando ele disse: e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomou forma de homem, de servo. Quando sairmos e deixarmos de nos endeusarmos para aprendermos a se humanizarmos mais, a gente vai começar a entrar no mundo das pessoas e entender que muitas lutas que ela passa, muitos sofrimentos que talvez o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, o seu marido, a sua mulher, o seu filho, muita gente perdendo, pastor, muita gente perdendo os filhos dentro da casa de Deus. Sabe por quê? Porque não tem coragem de chegar e dar um abraço no filho, dar um beijo no filho, abraçar, sentar e perguntar o que está acontecendo. Prefere olhar para o filho e dizer: ou você se converte ou você vai para o inferno, rapaz. E não é assim. Entenda as pessoas, o ser humano. Eu estava estudando esses dias física, estava estudando algumas coisas da física, pastor, estudando algumas coisas da ciência, e eu percebi que todo o objeto nesse mundo, quando eles vão pegar para estudar, se eles pegam um astro, eles pegam o astro, isolam o ambiente, isolam um material de estudo e começam a analisar os elementos, e começam a analisar todo o seu estado físico, começam a analisar todas as coisas, para dali tirar resultados de sua pesquisa, de seus estudos. Por quê? Porque são objetos. Agora o ser humano é a única criatura nesse mundo que não tem como você isolar e dizer: é isso, é isso, é isso. O ser humano é um ser complexo. O ser humano tem um mundo dentro de si mesmo, pela qual muitas das vezes ele se perde dentro de si mesmo. Quando menos imagina, está preso dentro de si mesmo e não consegue se libertar. O ser humano é um ser complexo e a gente precisa entender isso, porque se não entendermos isso, vamos continuar como religiosos, fariseus e hipócritas, lançando vidas para o inferno, dizendo que você não é merecedor do céu, porque você usa uma calça comprida, porque você usa uma bermuda, porque você usa isso, usa o costume, coisa de homem, coisa que Deus não determinou na Bíblia, coisa que o Senhor não falou na palavra. O Senhor me traz aqui nessa noite para dizer para o coração de alguém: ei, todos aqueles que olharam para você e disseram que você não pode, que você não é merecedor de salvação, disso ou daquilo, olhe para essas pessoas e diz: deixa eu olhar a tua mão. Se na mão dele tiver um cravo, se na mão dele tiver perfurada, se ele tiver morrido na cruz por você, então você acredita nele. Mas eu vim aqui nesta noite dizer: só tem um que morreu por você no Calvário, e ele me traz aqui nessa noite para dizer: ei, Jesus ama a sua vida, Jesus ama o seu coração, Jesus ama você. Não importa o jeito que você é, não importa o jeito que você está,
Ele vai pegar e vai te transformar. A mulher é uma prostituta, pastor, mas teve um diálogo com Jesus. Daqui a pouco já estava entrando na cidade, porque depois que ela entendeu, glória, depois que ela entendeu, teve o diálogo com Jesus. Eu não sei o que aconteceu. Aquela mulher que antes não havia mais vida no coração dela, o que havia nela era morte, era desesperança, um sentimento desesperançoso. De repente parece que um ar de vida explodiu dentro da alma dela. Ela levantou e não se preocupou mais. Não se preocupou mais, irmão Otávio, se ia ser isolada, se ia ser vilipendiada pelos demais da sua época. Ela não queria saber mais se as pessoas iam acusar ela ou não. Ela saiu com tanta vida daquele lugar que ela entrou, irmã Creuza, dentro da cidade, e começou a dizer: eu achei o Messias. Mas você não é a prostituta, você não é isso, você não é aquilo. Eu não quero nem saber o que eu sou, o que eu fui. Eu só sei de uma coisa: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador do mundo, eu encontrei o meu Cristo, e Ele gerou salvação aqui dentro. Com a permissão do meu pastor presidente, fica de pé, por gentileza. Se prepara, que Deus pode te pegar, e não precisa de ano, não precisa de nada. Esse dia eu estava conversando com a Monique, eu disse para a Monique, Deus, Ele não precisa de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 100 anos para formar obreiro, para formar isso, para formar aquilo. Se o Senhor olhar para o rostinho de alguém aqui nessa noite e dizer: eu fui com a cara dele, eu fui com a cara dela, eu vou levantar ou vou usar de maneira que ninguém imagina. O Senhor te pega, te coloca nas alturas, e o diabo que se cuide, porque se o Senhor resolver fazer isso, o Brasil pode ser abalado pela vida de muita gente. Fariseus naquele tempo, irmã Cileia, conhecia toda a lei. O meu Jesus resolveu usar, como uma das maiores missionárias ali em Samaria, uma prostituta, dentro de, não anos, mas dentro de uma conversa. Uma hora ou duas se transformou numa das maiores missionárias. Meu Jesus de Nazaré, o meu sonho é vida saindo daqui e fazer que nem os jovens fizeram lá na Estrada Velha, entrando no meio da biqueira, pregando para traficante, pregando para pessoa jogada para a rua, pegando gente da rua, levantando o meio da lama, falando que Jesus ama a vida dele, expulsando demônio, repreendendo enfermidade. Oh meu Deus, oxalá que isso aconteça. Isso pode acontecer, basta você olhar e dizer: Senhor, eu quero ser usado. Eu vou repetir para você entender. Basta você olhar e dizer: Senhor, eu quero ser usado para salvar vidas, eu quero ser usado para curar a minha geração. E o Senhor vai te levar para lugares, vai te colocar em circunstâncias, em ambientes que você nunca imaginou entrar. Eu estou falando isso aqui, mas eu estou entendendo. O Espírito Santo está falando com alguém aqui. Ele quer te usar. Eu vou repetir: Ele quer te usar. Não adianta sentar aqui, cruzar a perninha e tentar me intimidar para achar se eu sou bom na hermenêutica, na homilética, na exegese. Não importa. O Espírito do Senhor está falando aqui nessa noite para vir de alguém. Ei, o Senhor não quer engravatadinho em cima de um púlpito. O Senhor quer homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo pelas ruas. O Senhor quer homens cheios de graça. Você está disposto? O Senhor pode te dar. Está disposto? Está disposto? Você está disposto? Levante uma das suas mãos então, porque eu vou orar nesta noite. Meu pastor me liberou, então eu vou orar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, eu repreendo todo espírito de incredulidade que tentou, Senhor, parar a vida dos meus irmãos desta noite aqui, Senhor. Eu sei o Deus pela qual tenho crido, e sei e conheço bem o Deus pela qual prego. Espírito de Deus, nesta noite, ó Pai, toca na mão destas vidas que estão aqui levantadas. Aqueles que não acreditam, Senhor, deixa sair do mesmo jeito que entrou. Agora aqueles, Senhor meu Deus, que acreditam no poder da sua glória, no poder da sua graça. O Senhor é o Deus que visita os corações desta noite. Espírito, toca nesta noite, toca, Senhor, mas toca agora. Senhor,
Senhor meu Deus, toca nesta vida, Espírito Santo de Deus, esta vida que não era, Senhor, que era batizada com o Espírito Santo, mas parece que os dons ficaram, Senhor meu Deus, travados dentro de si, Senhor, as línguas ficaram travadas, enterraram dons, enterraram talentos. Eu peço a Ti nesta noite, Senhor, traga para fora nesta noite, na autoridade, no poder e na graça do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Rabai de Kamanavasuria. Rai Jone Kamanavasuria. Espírito Santo de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito, o meu coração é o teu altar. Alma cansada, não desespera, espera em Deus. E Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespera, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada. Aonde tem alguém que quer entregar sua vida para Cristo nessa noite? Aonde tem uma alma cansada, que está cansado de sofrer e quer mudança para a tua vida nessa noite, nós queremos orar por você. Onde tem uma pessoa, vem, em nome de Jesus, nós queremos orar por você. Alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Alma cansada, os teus lamentos não resolverá. A hora é triste, com fé existe, Deus te ouvirá. Cadê a segunda alma? Já está aqui a primeira. Se teus lamentos trazem tormentos e fazem chorar, Deus te chama agora, ó vem sem demora, em paz descansar. Cadê a terceira? Já está a segunda aqui. Vem, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Cansada,
espera em Deus, confia somente no seu amor. A terceira alma está vindo. Aleluia. Onde está a quarta alma para Jesus esta noite? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oportunidade é coisa que vem na nossa vida e passa e às vezes nunca mais volta. Hoje é dia aceitável. Amanhã não sabemos. Hoje é a oportunidade que Deus te dá. Hoje é a oportunidade que Deus entrega para você. Amanhã não sei se terá, mas hoje Deus te trouxe aqui para dar essa oportunidade para a tua vida. Onde tem mais uma alma para Jesus, nós vamos orar. Nós vamos encerrar o nosso culto nesta noite orando em favor dessas vidas que aqui estão e nós queremos orar por você. Aonde tem mais uma alma?